Olá pessoal, tudo bem? Na dica de hoje eu vou ensinar para vocês algumas pegadinhas do Excel para vocês tomarem cuidado, ok? Algumas pegadinhas que existem no Excel para vocês tomarem cuidado na hora de vocês construírem a fórmula de vocês no Excel. Então, aqui nós temos uma base, na primeira aba, contendo o faturamento por mês de janeiro a dezembro de um determinado ano, de uma série de categorias aqui de produtos de uma empresa, de uma empresa de varejo. E aqui na aba exercício, eu quero trazer para cá o faturamento do segundo semestre, dessa empresa, dessas categorias aqui, somente dessas categorias aqui. Então vamos fazer uma fórmula aqui, utilizando a função PROC-V, onde nós vamos buscar esses valores de faturamento de julho a dezembro, com a ajuda da função se erro, que caso dê erro, ele vai retornar zero, ok? Então aqui nós vamos iniciar por igual se erro, função se erro, abre parêntese, e agora nós vamos aninhar a função PROC-V à função se erro. PROC-V, abre parênteses também, então nós estamos aninhando essas duas funções. E agora nós vamos procurar esse valor aqui, que é o valor da categoria. Ok? Ponto e vírgula, matriz tabela. Vamos lá na base. Vamos selecionar aqui de A até B, ponto e vírgula. E agora eu quero retornar o valor de julho. No caso aqui, eu tenho que informar o número índice coluna, ou seja, o número referente a essa coluna aqui, a partir da coluna A, que é a coluna onde estão as categorias que eu estou buscando. Então, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8. Ponto e vírgula 8, ponto e vírgula 0. Fecha parêntese. E aqui eu vou retornar o valor que eu quero que seja apresentado, que seja mostrado, caso dê erro no resultado dessa fórmula, na resolução dessa fórmula. Aqui eu vou botar 0, fecha parêntese, dá um Enter. Pronto, ele retornou 0 aqui. Aí agora digamos que eu queira pegar essa fórmula e trazer para as demais células aqui. Agora digamos que eu queira aproveitar essa fórmula para as demais células. Então, vou copiar aqui, vou trazer para cá, vou copiar essa fórmula e vou colar especial fórmulas nas células ao lado, nas colunas ao lado, até o mês de dezembro. E aqui eu vou alterando de 8 para 9, para ele buscar o mês de agosto, está na nona coluna, de 8 para 10, para ele buscar na 10ª coluna, mês de setembro, de 8 para 11, mês de outubro, de 8 para 12, mês de novembro, e de 8 para 13, o mês de dezembro. Okay? Lembrando que isso aqui é o número referente à coluna do mês que eu estou querendo retornar. Beleza. E agora eu vou copiar essa linha toda, todas essas fórmulas aqui, da célula D6 à célula I6, e vou colar especial fórmulas para baixo. Pronto. Beleza? Tudo certo? Não. Por quê? Porque ele retornou tudo 0. E por que ele retornou tudo 0? Porque ele deu erro em todos os resultados aqui da fórmula, em todas as células. E é aqui que mora o perigo, Então vamos voltar e olhar nessa célula aqui, na primeira célula, a célula D6, qual que é o problema? Se eu retirar aqui o C erro da frente do PROC-V e tirar também aqui o ponto e vírgula 0, deixar somente o PROC-V, ele já vai me apresentar aqui um erro de referência, que estava sendo mascarado, estava sendo escondido pela função se erro. Então essa é a primeira pegadinha que eu quero mostrar para vocês, que eu quero apresentar para vocês tomarem muito cuidado na hora de criarem a fórmula de vocês utilizando as funções aninhadas se erro com o PROC-V, aninhando essas duas funções na hora de criar a fórmula. O ideal é que você crie a fórmula somente com a função PROC-V
e depois você alinhe com a função se erro para ocultar alguns erros que possivelmente vão aparecer em algumas colunas, né, em algumas células, ok? Então esse é o primeiro erro. Eu vou apagar aqui todas as fórmulas de todas as células e vou deixar a fórmula somente aqui na primeira, na D6, ok? Então o erro ref é ocasionado porque ele não encontra aquela coluna que eu estou procurando, aquele número, né, o número índice coluna, na referência que eu estou buscando, né, que eu apontei ali, que eu informei dentro da fórmula. Então, por exemplo, aqui ele está buscando a coluna 8 a partir da coluna A, só que eu só estou buscando até a coluna B. Ou seja, eu dei um intervalo para ele buscar, eu estou pedindo para ele buscar em duas colunas, né? Só que eu estou querendo que ele retorne a informação que está na oitava coluna. Então não faz sentido. É igual, digamos que eu moro numa rua muito grande, né? E essa rua ela é bastante extensa, que tenha 10 quadras. Né? Ela passa por 10 esquinas. E aí eu peço uma pizza, eu moro lá no final da rua. E aí eu informo para ele que ele vai, que eu moro no número 350, só que ele está procurando lá nas duas primeiras quadras, só que eu moro na 10ª quadra. Então ele vai ficar circulando ali entre as duas quadras e não vai encontrar nunca a minha casa, o meu endereço, né? Então eu faço essa analogia para as pessoas entenderem como funciona a lógica do PROC-V. Então, o problema está aqui. No caso aqui, eu teria que ter selecionado pelo menos até a coluna H, né? De A até H, que é a oitava coluna, referente ao mês de julho, que eu estou querendo buscar aqui o valor de faturamento em relação à categoria que eu estou procurando. Então aqui eu vou colocar H, pelo menos, para ele trazer o valor correto aqui e parar de dar o erro, ok? Um outro erro muito comum, né, que existe no PROC-V, que também é uma grande pegadinha, é isso daqui, ó. Eu vou copiar essa fórmula para a célula de baixo. E aqui em eletrodomésticos, digamos que eu esqueci de colocar o acento. Como é uma fórmula, né, com a função PROC-V de correspondência exata, né, eu quero buscar exatamente a informação que está aqui na categoria. Se eu colocar sem o acento, ou se eu sem querer digitar alguma letra errada, ou se eu colocar um espaço, ele vai dar um erro de ND, né, que significa não encontrado, ok? Ele não vai encontrar esse valor lá na base, né? Ele não está encontrando essa informação de referência de busca lá na base, porque lá, eletrodomésticos, está escrito com acento, e aqui está escrito sem acento, ok? E aí, se eu coloco um se erro já, né, no início da criação da fórmula, junto com o PROC-V, eu estou mascarando, ele vai trazer um resultado zero, um resultado vazio, né, que eu defini lá na fórmula, e aí ele vai estar mascarando esse resultado ND que está incorreto, né? Então aquele zero ou aquele vazio, ele vai aparentar para mim de que a fórmula não tem problema, né? Mas na realidade, quando eu tiro o se erro, eu consigo visualizar, eu consigo ver que tem esse erro aí de ND ou de ref, ok? Vou apagar aqui. Um outro erro muito comum é o seguinte, por exemplo, eu criei essa fórmula aqui, né, para retornar o faturamento de julho da primeira categoria, que é cama, mesa e banho. E aí, digamos que eu queira copiar essa fórmula e colar nas colunas ao lado. Beleza? Copiei, selecionei aqui do lado, colei especial fórmulas. Ele já está dando ND de cara. Por quê? Porque aqui eu não congelei, né? Eu não congelei nem a coluna referente à categoria que eu estou procurando, né? Informação que eu estou procurando, e nem o intervalo, né, onde eu estou buscando lá na base.
Na realidade, eu estou buscando de A até H para julho, de A até I para agosto, de A até J para setembro e assim por diante. Ou seja, eu teria que congelar esse intervalo primeiro e congelar também a coluna onde estão as categorias que eu estou buscando. No caso, a coluna C. Ok? Então, eu vou apagar aqui. Então, voltando aqui na célula D6, qual seria a forma correta para eu estar fazendo esse PROC-V, né? Primeiro ponto, no momento que eu selecionei a célula C6, né, que eu estou fazendo referência à categoria que eu quero procurar lá na minha base, né, que eu quero buscar lá na minha base, no momento que eu selecionei ela, eu já tenho que dar 3 F4, tenho que apertar 3 vezes, né, a tecla F4. Para quê? Para ele colocar o cifrão antes da coluna C. E aí ele congelou aqui na coluna C, né, referente à categoria. Beleza. Ou seja, quando eu copiar a fórmula que está nessa célula e colar para as colunas ao lado, ele vai ficar travado ali na coluna C. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, deixa eu dar um Enter aqui, beleza. Segundo ponto é, a minha base de dados, né, de janeiro a dezembro, ela vai até a coluna M, dezembro, e a coluna N, de nariz, para o valor total do ano. Ou seja, se eu quero buscar julho, depois agosto, depois setembro, depois outubro, novembro e dezembro, eu já tenho que pensar que aqui nessa fórmula que eu estou construindo, eu vou querer aproveitá-la para as demais colunas e linhas, para eu fazer uma fórmula única que sirva para todas as células, ok? Para eu não ter que ficar refazendo essa fórmula em cada coluna e em cada linha, beleza? Então, para isso que serve o congelamento de colunas, de intervalos, de linhas e de células. Então, primeiro ponto é, se aqui eu estou com os meus dados de busca, né, de procura, na coluna A, e a última coluna que contém valores é a coluna N, aqui eu já posso colocar direto de A até N, beleza? Para todos os casos. E congelar aqui com F4 único. Então, eu pressionei a tecla F4, ele colocou um cifrão antes da coluna A e antes da coluna N, ok? Beleza. E aí eu estou fazendo a busca na coluna 8, né? Na oitava coluna após a coluna A. Então, ele está retornando aqui um resultado igual a 75.483. Beleza. Vou copiar isso daqui, vou colar até o mês de dezembro na mesma linha. Repare que ele retornou o mesmo valor para todos os meses, porque aqui eu estou fazendo referência sempre à oitava coluna. Só que agosto é a nona coluna, a partir da A, setembro é a 10ª coluna, outubro é a 11ª coluna, novembro é a 12ª coluna e dezembro é a 13ª coluna a partir da coluna A. Pronto. Agora que eu já resolvi, né, a fórmula, que eu já ajustei a fórmula na primeira linha, eu posso selecionar as células aqui da primeira linha, onde estão as fórmulas, copiar, selecionar as células de baixo, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas, ok, pronto. O único que ele não encontrou aqui foi eletrodomésticos, porque aqui está sem acento e aqui está com acento. No caso aqui, aí sim eu poderia colocar a função CERRO na frente, ok? Com ponto e vírgula e o valor que eu quero retornar no final, ponto e vírgula 0. Pronto, ele retornaria 0. Ou chegar aqui e colocar o acento na letra E, que é a forma que está escrita exatamente aqui na base. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham ajudado aí com essa dica. Se inscreva em nosso canal do YouTube, youtube.com/penseexcel, e ative o sininho, né, para se manter atualizado aí dos novos vídeos semanais de dicas de Excel e aulas de Excel para gestão de negócios, ok? Indique o nosso canal aí para os seus amigos. Um abraço!